Meu ouvinte, passemos ao estudo de Hebreus, esse maravilhoso livro do Novo Testamento, que é o supremo exemplo de como funcionam os tipos bíblicos, como disse o comentarista Russell Champlin. Estamos no 5º capítulo de Hebreus, onde o escritor sacro demonstra a superioridade do sacerdócio de Cristo Jesus sobre o sacerdócio do Antigo Testamento. Constatamos que os sacerdotes araônicos eram tipos, eram sombras de Cristo Jesus. Eles apontavam para Cristo, o grande sumo sacerdote que veio na plenitude do tempo, perfeito, sem mácula, e que ofereceu o sacrifício eficaz, definitivo por nós. Agora, desde que o nosso sumo sacerdote penetrou os céus, não temos mais necessidade de nenhum sacerdote humano. A função do sacerdote era fazer a mediação entre os homens e Deus, oferecendo sacrifícios em favor dos pecadores para obter o perdão divino. Isso foi o que o Senhor Jesus Cristo fez de uma vez por todas com a sua morte na cruz. Cumpriu-se a missão dos sacerdotes, que eram tipos, sombras apontando para Cristo. Como disse Luiz Berkoff, vão-se as sombras quando chega a realidade que elas fracamente projetam. No último estudo, eu tratei especialmente da questão Melquisedeque. Esse rei sacerdote, mencionado antes apenas em Gênesis capítulo 14 e no Salmo 110, também foi um tipo bíblico a apontar para Cristo. Por meio de Melquisedeque, podemos entender como Cristo pôde ser sacerdote mesmo descendendo humanamente da tribo de Judá, da qual procediam o rei Davi e os reis da sua linhagem, mas da qual não procediam os sacerdotes, que tinham que ser da tribo de Levi e da linhagem de Arão, irmão de Moisés. É que o sacerdócio de Cristo é de acordo com a ordem de Melquisedeque, o qual apontava para o sacerdócio eterno e perfeito do Messias, e não para o sacerdócio mortal e imperfeito de Arão e seus descendentes. Desta forma, Cristo Jesus pôde ser não apenas verdadeiro rei, como também verdadeiro sumo sacerdote. Essa compreensão pode não fazer muita falta para os que procedem de povos gentios, como acontece com a maioria de nós. Mas para os cristãos vindos do judaísmo, ela é de fundamental importância. Lembremos que os leitores originais da Epístola aos Hebreus eram judeus convertidos ao cristianismo, que estavam esquecendo-se da suficiência de Cristo e voltando seus olhos para os símbolos do Antigo Testamento, especialmente para o sacerdócio araônico. Daí, o empenho do escritor sacro em demonstrar a superioridade de Jesus Cristo sobre os anjos, sobre reis e sobre os sacerdotes. Com Melquisedeque, a legitimidade do sumo sacerdócio de Cristo torna-se inquestionável para todos os povos. Uma outra questão tratada no estudo passado, à luz do texto de Hebreus 5º capítulo, verso 6, foi o domínio de Deus sobre a história. O breve e inesperado surgimento de Melquisedeque no livro de Gênesis e a menção a ele séculos depois no Salmo de Davi são fatos que não podem passar em branco, não podem ser menosprezados. Eles nos mostram que Deus está no controle da história. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, devemos confiar e aguardar pacientemente, pois no devido tempo Ele iluminará a nossa mente. Então veremos como os eventos que antes não entendíamos tornam-se claros, demonstrando que tudo está contribuindo para que os desígnios divinos cumpram-se plenamente. Isso é muito confortador para nós que vivemos tempos tão estranhos, de tanta brutalidade, ignorância e retorno ao paganismo. Cumpre-nos fazer como o profeta Abacuque, que, diante da iminente invasão dos caldeus à sua terra, aprendeu a aquietar-se, consciente da soberania de Deus.
A verdade é que, por mais perplexos que estejamos diante das circunstâncias, Deus está vencendo. E isso faz com que o cristão caminhe altaneiramente, como caminhava Abacuque. Melquisedeque está na nossa Bíblia também para nos estimular a essa compreensão confortadora do domínio de Deus sobre a história. Então, com a questão Melquisedeque resolvida, façamos agora a leitura do texto bíblico a fim de podermos avançar. Acompanhe, meu ouvinte, Hebreus, 5º capítulo, do 7º ao 10º versículo, em que a palavra de Deus diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Meu ouvinte, qual é o grande tema desses 4 versículos que formam uma unidade dentro do 5º capítulo? O grande tema, sem dúvida, como o autor da epístola mostra, é que Jesus não se tornou sacerdote apenas depois da sua ascensão ao céu, porque ainda durante a sua vida na terra, ele já agiu como sacerdote. Observe o que diz o 7º verso do nosso texto. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. O professor Simon Kistemaker, em seu comentário de Hebreus, publicado pela editora Cultura Cristã, destaca alguns pontos que demonstram a obra sacerdotal de Jesus ainda durante o seu ministério terreno, a partir desse versículo. Ele começa destacando o cenário em que foi oferecido o forte clamor. Ele observa que nessa passagem a referência do autor sacro parece estar ligada ao sofrimento de Jesus no Getsêmani e diz que em uma única frase o escritor sacro, como um artista das letras, retrata Jesus em agonia espiritual. O professor Simon chama nossa atenção para o fato de que o autor de Hebreus tem claramente a narrativa do Evangelho em mente. Embora ele não repita nenhuma palavra específica dita por Jesus naqueles momentos cruciais, as referências que faz são certamente a experiência no Getsêmani, narrada no final de 3 evangelhos. Mateus, capítulo 26, do verso 36 ao 46, Marcos 14, de 32 a 42, e Lucas 22, do verso 39 a 46. E também ele deve ter em mente o pouco conhecido incidente que aparece em João, capítulo 12, verso 27. Reconhecidamente, os escritores do Evangelho não dizem se Jesus orou no Getsêmani em altos prantos e lágrimas. No entanto, podemos perceber pelas palavras de Jesus que sua agonia foi intensa. Mateus e Marcos registram que Jesus disse: "Minha alma está profundamente triste até a morte." E Lucas escreve que a agonia de Jesus foi tão aguda que seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Em seguida, depois de mostrar o cenário do Getsêmani, o professor Simon destaca a função que Jesus executou naquele horto, naquele jardim, naquela noite. À primeira vista, a frase "ele ofereceu orações e súplicas" parece um tanto litúrgica, um tanto formal. No entanto, a expressão que descreve a obra mediadora de Jesus no jardim do Getsêmani
deve ser entendida como significando atividade sacrificial. Jesus, com oração e súplica, agiu como sacerdote. Ele orou a Deus em favor dos pecadores, cujo pecado ele tinha tomado sobre si. As orações e súplicas que Jesus proferiu não podem ser precisamente chamadas de ofertas e têm pouca semelhança com o trabalho do sacerdote no altar. Porém, se considerarmos a função da vida terrena de Jesus, especialmente os últimos dias de sua vida, nós o veremos oferecendo a si mesmo como o sacrificial Cordeiro de Deus para fazer expiação pelos pecados de seu povo. No jardim do Getsêmani, Jesus orou: Meu Pai, se é possível que esse cálice seja tirado de mim, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E orou também: Meu Pai, se não é possível tirar esse cálice de mim sem que eu o beba, que a tua vontade seja feita. Essas orações e súplicas estão muito longe de ser uma adoração litúrgica. Elas revelam a profundidade da agonia espiritual e até mesmo física de Jesus, expressa pelas gotas de sangue caindo ao chão. Jesus, como aquele que carregou os pecados, enfrentou a ira de Deus contra o pecado. Deus fez aquele que não tinha pecado ser pecado por nós, como depois o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. E por causa dos nossos pecados, Cristo colocou-se diante de Deus como o mais ímpio de todos os transgressores. Ele ficou sozinho como nosso substituto. Eu lembro, meu ouvinte, que certa vez o reverendo Leandro Lima, pastor da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, na capital paulista, pregando sobre a passagem no Getsêmani, conforme a narrativa de Lucas, disse que somente Jesus e o Pai sabiam o que ele estava passando naqueles momentos. Ele experimentou grande e terrível opressão por causa do peso dos nossos pecados. Aquele era o momento das trevas e só Jesus sabia disso. Ele ficou sozinho como nosso sacerdote e nosso substituto. Em terceiro lugar, o professor Simon destaca o modo como Jesus ofereceu o sacrifício da sua própria vida. O fato de os evangelistas não terem registrado que Jesus fez suas orações e súplicas em altos gritos e lágrimas não significa que as orações de Jesus a Deus foram silenciosas. Na verdade, suas palavras da cruz foram pronunciadas em alta voz, como vemos em Mateus 27, 46 e 50, em Marcos, capítulo 15, versos 34 e 37, e Lucas 23, 46. Jesus viu o cálice da ira de Deus sendo entregue a ele. Ele sentiu a maldição de Deus, como Paulo fala em Gálatas, 3º capítulo, verso 13. E ele entendeu que o julgamento de Deus foi pronunciado sobre ele. Ele enfrentou a morte, que para ele não era somente uma morte física. Se Jesus tivesse sofrido uma morte como um mártir na cruz fora de Jerusalém, dificilmente ele seria notado, porque muitas pessoas tinham passado por mortes igualmente violentas. No entanto, Jesus morreu a chamada segunda morte, de que lemos em Apocalipse, 2º capítulo, verso 11, também no 20º capítulo do Apocalipse, versos 6 e 14, e no capítulo 21, verso 8. O que Jesus experimentou no jardim do Getsêmani e na cruz foi a morte eterna. Seu brado, Deus meu, por que me desamparaste?", refletiu uma completa separação de Deus. E essa é uma morte inimaginável.
Nós não podemos sondar a profundidade da agonia de Jesus quando ele experimentou a morte eterna. Podemos somente descrevê-la, assim como fez o autor de Hebreus, concluindo que Jesus, em sua separação de Deus, experimentou o próprio inferno. Observe, Jesus, em sua separação de Deus, experimentou o próprio inferno. Comentando essa passagem, o teólogo e reformador João Calvino, em seu comentário de Hebreus, publicado pela editora Fiel, afirma que o autor da epístola mostra que, quando chegou o tempo, Cristo buscou um remédio que o livrasse daqueles terríveis males. Ele diz isso para que ninguém concluísse que Cristo era dotado de um coração de ferro e que nada sentia. Devemos procurar sempre ver a razão por que algo é expresso na palavra de Deus. Se Cristo fosse intocável por qualquer dor, então nenhuma consolação provinda de seus sofrimentos nos atingiria, nos favoreceria. Mas quando ouvimos que ele suportou as mais amargas agonias em seu espírito, torna-se evidente sua semelhança conosco. Cristo, diz o autor de Hebreus, não suportou a morte e todas as demais tribulações de tal sorte como se desdenhasse delas, ou por não se sentir oprimido por algum senso de angústia. Ele orou com lágrimas, dando assim testemunho da suprema angústia do seu espírito. Por lágrimas e forte clamor, a intenção do autor sacro é expressar a intensidade de sua tristeza, em consonância com o costume normal de fazer algo mediante sinais. Calvino não tem dúvidas de que ele está falando da oração contida nos evangelhos, pedindo para Deus, se fosse possível, passasse aquele cálice. E também daquela oração, quando ele diz na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? No segundo dos casos mencionados nos evangelhos, existe um forte clamor. Enquanto que no primeiro, não é possível crer que seus olhos tenham secado, já que na imensidão de sua agonia, grossas gotas de sangue emanavam de todo o seu corpo. É verdade que ele se achava reduzido a uma condição extrema. Achando-se oprimido por dores reais, orava ardentemente ao Pai para que fosse socorrido. Voltando à análise de Simon Kistemaker, ele coloca em quarto lugar o destinatário a quem o forte clamor de Jesus foi dirigido. Por todo o seu ministério terreno, Jesus gastou muito tempo em oração, chamando Deus de seu Pai. O relacionamento íntimo entre o Pai e o Filho é especialmente evidente na oração sumo sacerdotal registrada no Evangelho conforme João capítulo 17. As orações de Jesus pronunciadas no Getsêmani e na cruz também foram dirigidas ao Pai. Jesus, assim, dirigiu suas orações àquele que podia salvá-lo da morte, como diz o autor de Hebreus. Muitas questões podem ser levantadas aqui. Poderíamos perguntar por que Jesus orou por libertação da morte quando ele sabia que fora enviado para dar sua vida como resgate por todos os homens, como Paulo diz na primeira carta a Timóteo, 2º capítulo, verso 6. O próprio Jesus, como a segunda pessoa da Trindade, tinha concordado com o decreto de redimir a raça humana mediante o envio do Filho de Deus à Terra. Sua oração, portanto, não surge da ignorância. De um ponto de vista, Jesus sabia que o Pai o havia comissionado para redimir o mundo por meio da morte sacrificial do Filho. De outro ponto de vista, Jesus viu os horrores de sofrer as indescritíveis agonias de ser abandonado por Deus e experimentar a morte eterna. Jesus
submeteu-se totalmente à vontade do Pai para entrar na morte a fim de remover a maldição, cumprir a sentença pronunciada contra ele e redimir seu povo. Por causa da expiação de Cristo e da vitória sobre a morte e a sepultura, nunca conheceremos o peso do pecado, a severidade da maldição, a pena do julgamento ou o significado da morte eterna e do inferno. Fomos inocentados e libertos por causa de Jesus, nosso sumo sacerdote. Eu vou repetir, meu ouvinte, porque isso é muito contundente. Por causa da expiação de Cristo e da vitória sobre a morte e a sepultura, nunca conheceremos o peso do pecado, a severidade da maldição, a pena do julgamento ou o significado da morte eterna e do inferno. Fomos inocentados e libertos por causa de Jesus, nosso sumo sacerdote. No Getsêmani, Jesus orou para que a vontade de Deus fosse feita em relação ao amargo cálice da morte que ele tinha de beber. Embora essa vontade tenha sido feita, Deus não abandonou seu filho, pois Deus o ressuscitou dos mortos, livrando-o da agonia da morte, porque era impossível para a morte mantê-lo em sua prisão. Como disse o apóstolo Pedro em seu primeiro discurso narrado no livro de Atos, 2º capítulo, verso 24. E o quinto ponto que o professor Simon destaca a respeito do 7º versículo do nosso texto de Hebreus é a resposta que Jesus recebeu. Ele lembra que as orações e súplicas de Jesus foram ouvidas. Em Lucas 22:43, lemos que um anjo do céu apareceu a ele e o fortaleceu. Esse versículo vem imediatamente depois da oração de Jesus pedindo para que o cálice fosse removido. O fato, no entanto, é que o cálice da agonia não foi removido. Depois Jesus orou mais insistentemente, provavelmente a mesma oração. E Lucas 22:44 diz que seu suor era como gotas de sangue caindo ao chão. Pode-se perguntar se a presença do anjo constituiu uma ajuda para Jesus ou um prolongamento da sua agonia. Mas como Deus respondeu à oração de Jesus para que fosse libertado da morte? O autor de Hebreus não responde a essa pergunta diretamente. Em vez disso, ele escreve que Jesus foi ouvido por causa de sua piedade ou de sua reverente submissão. E aqui está a resposta. Jesus acompanhou sua oração com o pedido para que a vontade de Deus prevalecesse. Assim, ele reverentemente submeteu-se à vontade do Pai. Ele experimentou a morte, mas Deus o ressuscitou. Os tradutores discordam a respeito da leitura correta da última cláusula de Hebreus, capítulo 5, verso 7. Alguns leem por causa de seu temor piedoso, outros leem por causa de sua reverente submissão. O autor de Hebreus usa a mesma palavra grega em Hebreus 12:28, onde a tradução é reverência. Além do mais, o termo ocorre somente na epístola aos Hebreus e em nenhum outro lugar no Novo Testamento. Baseado no uso consistente em Hebreus, faríamos bem, talvez, em entender a palavra como significando submissão reverente. Um autor chamado Westcott comenta que a expressão marca a meticulosa e cuidadosa reverência que diz respeito a cada circunstância com que Jesus teve que lidar. A vida de Jesus foi marcada pela verdadeira submissão à vontade de seu Pai, pois mesmo no momento das trevas no Getsêmani, ele orou para que a vontade de Deus fosse feita. João Calvino considera que o autor de Hebreus, ao afirmar que Jesus foi ouvido por causa da sua reverente submissão, quis dizer que Jesus Cristo foi ouvido naquilo que ele temia, de modo que não foi vencido por esses males,
não lhes deu lugar, nem sucumbiu em face da morte. O Filho de Deus condescendeu-se a essa luta, não porque trabalhasse sob a descrença, que é a fonte de todos os temores, mas porque ele suportava na carne mortal o juízo divino, o terror que não se pode vencer sem extremo esforço espiritual. Mas João Calvino prossegue: o fato de Cristo não ter sido imediatamente libertado de suas tribulações não significa que sua oração tenha sido rejeitada. Em nenhum momento ele foi privado da misericórdia e socorro divinos. De que forma foi Cristo ouvido naquilo que ele temia? Para responder a essa questão, devemos atentar para aquilo que constituía seu temor. Por que ele tremia diante da morte, se não porque via nela a maldição divina e o fato de que Deus era contra a soma total da culpabilidade humana e contra os próprios poderes das trevas? Daí o seu temor e ansiedade, já que o juízo divino é de tudo o que mais causa terror. Então, ele obteve o que desejava, uma vez que emergiu das dores da morte como vencedor. Foi sustentado pela mão salvífica do Pai. E após um breve conflito, granjeou gloriosa vitória sobre Satanás, o pecado e os poderes do inferno. E qual é, meu ouvinte, a aplicação prática que devemos fazer de tudo isso? Devemos sempre considerar que, assim como nosso Senhor jamais foi privado da misericórdia e socorro divinos, também nós somos ouvidos por Deus em nossas orações, mesmo quando não nos pareça que estamos sendo ouvidos. Calvino lembra que, assim como não é de nossa competência impor-lhe alguma norma rígida e rápida, tampouco Deus se vê na obrigação de responder nossas petições. Contudo, ele demonstra ter cuidado de nossas orações em tudo o que nos é necessário para a nossa salvação. E assim, quando parecer-nos que somos repelidos de diante de sua face, obteremos muito mais do que se ele nos concedesse tudo o que lhe pedimos. Portanto, sempre que nossos males nos oprimem e nos torturam, retrocedamos nossa mente para o Filho de Deus que suportou tamanho fardo. Enquanto ele marchar adiante de nós, não temos motivo algum para desespero. Ao mesmo tempo, somos advertidos a não buscar nossa salvação em tempo de angústia em nenhum outro senão unicamente em Deus. Que melhor guia poderíamos encontrar para a oração, além do exemplo do próprio Senhor Jesus? Ele se dirigiu diretamente ao Pai. O autor de Hebreus mostra-nos o que devemos fazer ao dizer que ele endereçou suas orações àquele que era capaz de livrá-lo da morte. Com isso, ele quer dizer que Cristo orou corretamente, já que recorreu ao Deus que é o único libertador. Forte clamor e lágrimas nos recomendam fervor e sinceridade na oração. Não devemos orar a Deus seguindo um formalismo sem vida, e sim com ardentes desejos espirituais. Essa certamente foi uma preciosa lição para os leitores originais dessa carta, aqueles judeus convertidos ao cristianismo no primeiro século da nossa era. E é uma valiosíssima lição para nós também. O autor de Hebreus prossegue em sua demonstração de que Jesus Cristo não se tornou o nosso sumo sacerdote apenas depois da sua ascensão aos céus, e sim que durante seu ministério na terra ele já realizava esse ofício. E esse ofício incluía o aprendizado da obediência. Disso o autor trata do verso 8º ao 10º do nosso texto. Mas esse é um assunto que nós vamos tratar com maior calma
na próxima semana. Meu ouvinte, que nós possamos considerar tudo que ouvimos hoje e olhar sempre e firmemente para o nosso grande sumo sacerdote, que para nossa salvação ofereceu tão sofrido e valioso sacrifício. Ao Senhor seja toda a glória, toda a honra e o louvor, hoje e eternamente. Amém.